Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Sandra Grime e nós vamos falar hoje sobre os regimentos escolares, aquele documento único das nossas escolas, da necessidade de atualização e reforma deles. Muitas pessoas se questionam, né, se precisa, muita gente deixa para fazer a atualização do regimento ou a reforma dele mesmo, né? Às vezes são muito antigos, para mais algum tempo, sempre adiante, mas nós vamos falar hoje da importância dessa atualização e reforma. Pode passar, por favor? Vamos lá. Antes de mais nada, muito embora seja conhecido da grande maioria de vocês, mas é sempre bom a gente relembrar qual é o conceito e a finalidade de um regimento. O regimento escolar é um documento interno de cada instituição de ensino. Ele estabelece as regras, direitos e deveres de todos os membros da comunidade escolar, alunos, professores, funcionários e gestores. Ele promove um ambiente escolar organizado, transparente e seguro. Ora, quando nós trabalhamos com pessoas, um serviço que envolve pessoas, desenvolvimento de personalidade, é um aspecto muito delicado. E simplesmente, por mais que a gente goste de trabalhar, a gente não pode deixar o ambiente escolar correr de forma solta. Então, existem muitas variantes durante o desenvolvimento curricular no ano e várias situações elas podem acontecer. Imprevistos acontecem e reformas acontecem e tudo isso, todo o desenvolvimento escolar deve estar registrado no regimento, não só na área pedagógica, mas também na parte de funcionários, na parte de administração. Tudo deve estar englobado no regimento, ou seja, tudo que a gente faz dentro da escola deve estar registrado no regimento. Próxima tela, por favor. Então, o regimento é a lei da escola. Detalha o funcionamento pedagógico, administrativo e disciplinar, como eu falei. É um auxiliar na gestão escolar, na tomada de decisões, garantindo que estejam alinhadas no projeto pedagógico e aos objetivos educacionais. E o regimento escolar, ele oferece segurança jurídica, evitando conflitos, além de assegurar que as ações da escola estejam em conformidade com a legislação. O grande ponto do regimento escolar é justamente a segurança jurídica, porque a gente tem que considerar que pessoas, os alunos, as famílias, seus responsáveis são pessoas. Relações humanas sempre são muito delicadas e sempre podem surgir vários questionamentos ou situações inusitadas que não vão, corresponder ao desenvolvimento da rotina normal. Então, dentro do regimento, essa segurança jurídica, ela garante que a escola possa trabalhar com independência para poder oferecer o melhor serviço de educação. Próxima tela. Então, daí a necessidade da atualização. A atualização e reforma do regimento escolar, ela, em conformidade com a legislação, é o que vai garantir a segurança jurídica da escola. Então, às vezes, as escolas demoram muito para fazer a reforma do seu regimento. Se é muito antigo, invariavelmente precisa realmente de uma reforma, né? E, ou as escolas que já fazem as suas atualizações constantemente, elas precisam estar sempre atentas à legislação que sai, para que tudo ele esteja paralelo, esteja em conformidade com a legislação. Isso é que vai garantir que a escola possa trabalhar bem, desenvolver bem o seu trabalho, e evitando questionamentos, problemas com o que tá acontecendo na escola. Então, alguns conselhos estaduais de educação, eles têm exigido que as escolas definam nos seus regimentos
aspectos da legislação federal e estadual a fim de garantir o seu cumprimento. Hoje em dia, muitas, o governo federal, o governo estadual, eles botam as leis e, para que garantam que essas leis sejam cumpridas, eles exigem, alguns conselhos estaduais de educação estão exigindo que as escolas registrem isso no seu regimento. Para quê? Para que a lei não fique simplesmente lançou a lei e a lei não vai ser cumprida. Então, essa exigência por parte de alguns conselhos estaduais para que as escolas tenham no seu regimento e estão passíveis de inspeção mesmo, tá? Então, a gente pode citar alguns exemplos. As mudanças no ensino médio. De 2017 para cá, já tivemos mudanças no ensino médio significativas. As escolas mudaram completamente o seu currículo uma vez e tiveram que fazer nova reforma. Isso tem que estar registrado no regimento, porque os alunos, as famílias, eles não têm a obrigação de saber de tudo que está acontecendo. Eles chegam na escola, eles acreditam no trabalho da escola, querem participar, querem usufruir dos serviços, mas eles não são obrigados a saber de tudo que está acontecendo. Então, o regimento é uma forma de diálogo, formal, formalizando o diálogo com as famílias, com os alunos, sobre o que está sendo trabalhado no colégio. E, evidente, tem outros instrumentos que também são especificados, mas o básico, o ponto de partida é o regimento, até porque ele fica disponibilizado para todos. Ele é um documento público. Outro exemplo. A lei do celular, a lei 15.100, que estabelece como vai ser o uso do celular na escola, a proibição do uso dos celulares e aparelhos eletrônicos indiscriminadamente na escola, em que horários podem ser trabalhados, em que condições, quais as exceções. É uma lei que, por incrível que pareça, ela tem uma dimensão grande. Tanto é que essa lei, ela determina, ela é regulamentada, ela foi regulamentada e exige que a lei do celular, ela esteja registrada no regimento, na proposta pedagógica e até no contrato pedagógico, que é uma expressão que até agora nós não vimos em outra lei. E contrato pedagógico, a gente deduz que seja aquele contrato que as famílias assinam no momento da matrícula. Então, para vocês verem como é assim, como está sendo cada vez mais exigido das escolas o cumprimento das leis. E uma forma de demonstrar que a instituição tem de demonstrar que está sendo cumprida a lei é registrar no seu regimento, é incluir no seu regimento. Próxima tela. Outras, né, que nós estamos falando de exemplos, né, a prevenção ao uso de drogas, combate ao bullying, primeiros socorros, é, enfim, entre outras, né, são aspectos que devem estar registrados de acordo com a legislação, com previsão no desenvolvimento no projeto pedagógico, código disciplinar e outros instrumentos que complementem o que está definido no regimento. Aí vocês perguntam, como assim, né? Vou explicar. Próxima tela. Então, vamos lá. É importante que o regimento esteja atualizado com a legislação, mas não podemos esquecer que a lei sofre mudanças. Então, por isso, instrumentos como proposta pedagógica, códigos disciplinares e protocolos internos e outros instrumentos são importantes para especificar como serão desenvolvidos e aplicados aspectos legais. Esses instrumentos podem e devem ser atualizados sempre que necessário, a fim de fazer a integração do regimento com as exigências legais. Isso significa o seguinte, como eu falei, vamos pegar a lei do celular. A lei do celular é geral e ela foi regulamentada. Então, a lei pode mudar, ou a sua regulamentação, ou alguns aspectos que não necessariamente estão na lei. Então, o regimento, ele deve registrar a lei, o que está escrito, está especificado na legislação.
Então, pega-se a lei do celular, 15.100, e o que tiver ali registra-se no documento, no regimento. Agora, na proposta pedagógica é que vai ser especificado como vai ser o uso dos celulares, como vai ser a guarda dos celulares, como vai ser desenvolvido em sala de aula, como vão ser, quais procedimentos vão ser tomados em casos específicos ou em casos de emergência. Então, o regimento, ele é a lei, ele fala tudo, é bom que esteja tudo registrado de acordo com a lei, mas nós temos outros instrumentos que podem especificar como vai ser trabalhado aquele aspecto legal. E esses instrumentos é que têm que ser atualizados anualmente. Como vão ser trabalhados, o que vai acontecer, registrados, para que se consolide o que está escrito no regimento. E que não reste nenhuma dúvida sobre o que está sendo trabalhado, que está sendo atendida à legislação e como está sendo trabalhado isso dentro da escola. Próximo slide. Então, como eu estava falando, como citando como exemplo, né, um código disciplinar, aí vamos tocar. Eu estava falando da lei do celular, vamos dar um exemplo outro exemplo dentro do regimento sobre um aspecto. Existe a parte disciplinar no regimento, né, direitos e deveres dos alunos, penalidades, de uma maneira geral. O que que o aluno, o professor pode, não pode fazer, o que é vedado. De uma maneira geral, você pode colocar isso no regimento e tem que colocar. Mas, à parte, você pode fazer um código disciplinar que pode prever condutas indevidas em várias situações previstas na legislação, cuja manifestação de defesa e penalidades devem estar especificadas em cada faixa etária. Cada vez mais, a disciplina dentro da escola fica cada vez mais complexa, né? Então, para que não se jogue tudo dentro do regimento, porque as situações mudam, situações novas acontecem. Então, podemos criar um código disciplinar, onde nesse código disciplinar ele tem a cópia do que está escrito no regimento, mas especificando cada assunto, cada item, como, no caso, as penalidades que podem ser especificadas para cada faixa etária. Ou seja, as penalidades, por exemplo, para uma educação infantil não vão ser as mesmas para um aluno de ensino fundamental, segundo segmento, ou ensino médio, ou ensino técnico, ou EJA. Então, esses instrumentos, eles vão reforçar o que está sendo desenvolvido na escola de acordo com o regimento. Por isso que a atualização ou reforma do regimento, ele vai evitar principalmente questionamentos por parte dos estudantes, das famílias, dos responsáveis, que, como eu falei, ciências humanas não são exatas. Então, vários questionamentos podem ocorrer. Se o regimento estiver atualizado, organizado, com a proposta pedagógica, com o discurso de serviço da escola, as famílias, os alunos, ao contratarem os serviços da escola, eles podem e devem ter acesso ao regimento para saber, de uma maneira geral, o que está acontecendo, o que vai acontecer na escola, quem é a escola, como é que aquela escola trabalha, como ela se define. E é assim também como a proposta pedagógica para ele ter uma ideia do que vai acontecer ao longo do ano. Isso é que vai garantir aborrecimentos, questões desnecessárias. Às vezes precisa só de uma conversa para uma coisa ou outra, ajuste de uma coisa ou outra, mas vai evitar, de uma maneira geral, muitos desencontros. Então, assim, a gente recomenda que sempre faça-se uma leitura sobre o regimento, os outros instrumentos também, mas o regimento é fundamental. Próximo slide. Então, vamos lá. Não podemos esquecer que o regimento é um instrumento único, legal e obrigatório de cada escola. Como a gente já falou, o regimento é a lei, é o que vai acontecer na escola, direitos, deveres,
os setores da escola, a legislação que está sendo atendida, os cursos que estão sendo desenvolvidos, né? E ele é único, porque duas escolas que oferecem ensino médio, o mesmo curso, os mesmos itinerários, são duas escolas diferentes. Então, o regimento é uma identificação da escola, é a constituição da escola, é a identificação dela. Um regimento nunca vai ser igual ao outro. Quando tem pessoas que podem querer copiar o regimento, é válido. Dificilmente, porque se houver um questionamento, se houver algum problema, aquele regimento não estiver de acordo com o que a escola estiver desenvolvendo, pode gerar problemas, tá? Ele é legal, ele é obrigatório e ele tem que estar à disposição de todos, inclusive para a inspeção que volte e meia pode querer dar uma olhada no regimento. Então, ao atualizá-lo, ele vai entrar em vigor no início do período letivo posterior, seguinte. Então, assim, sempre é bom ter, durante o ano, vocês darem uma olhada no regimento de vocês para saber se está tudo atualizado. Porque se ele não tiver atualizado, vocês vão atualizar, registrar no cartório de documentos, e ele só vai entrar em vigor no período seguinte. Então, é delicado. Se não tiver atualizado, é bom vocês correrem para ver se está tudo certo, para que não haja nenhum problema desnecessário, tá? Então, o regimento escolar atualizado não só evita questionamentos, como é uma garantia de credibilidade da escola. Ou seja, ele é que vai garantir que os serviços de vocês educacionais sejam considerados de qualidade. Porque qualquer problema vocês resolvem através do regimento. E é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber a importância da atualização e reforma dos regimentos e faço votos que vocês é, consigam fazer isso o mais rápido possível, de acordo com as legislações que estão saindo, porque a volta e meia aparece alguma coisa nova para que vocês consigam trabalhar com tranquilidade e a comunidade de vocês sempre se desenvolva de acordo com tudo de bom, com credibilidade e que vocês consigam ter muito sucesso. Obrigado, até uma próxima.